A história do pastor Javan. Pastor Javan nasceu no dia 1º/7 de 65, na cidade de Luiz Domingo, estado do Maranhão, filho do pastor Pedro Damásio Pereira e da professora Maria Antônia Moreira Pereira. Pastor Javan foi criado na cidade de Viseu e de lá seguiu algumas profissões, fez alguns seminários e seguia as profissões soldador, torneiro mecânico. Logo após, sentiu de Deus a vontade de ajudar o seu pai nos campos aonde tinham passado. Pastor Pedro Damásio pastoreava o quilômetro 23 e lá o pastor Javan esteve com ele. E na mudança para São Luís do Pará, pastor Javan esteve com seu pai. Logo então, o pastor Javan resolveu casar no dia 13/2/93 com a irmã Laurimar Rocha Pereira, com a qual tiveram 4 filhos: Javanzinho, Javaniel, Paula e Carla. Hoje, o pastor Javan já é avô de 10 netos, não somente dos biológicos, mas dos filhos adotados, que moraram em sua casa e conviveram com ele. Pastor Javan assumiu o primeiro campo por uma providência divina. Pela primeira vez que o pastor Javan viu o pastor Gilberto, apresentado pelo seu pai, e o pastor Gilberto pergunta: "Como é o teu nome, jovem?" Então, pastor Javan responde: "Javan." Ele disse: "Sei com teu pai." Mas no dia seguinte, antes das 7 horas da manhã, pastor Gilberto chega na escola onde o pastor Javan estava hospedado, chama o seu pai e pergunta: "Que é de teu filho? Tá deitado." Pois vai chamar ele. Pastor Javan fica preocupado, pois não sabia do que se tratava, mas mesmo assim foi. Essa noite passada, fui incomodado 7 a 8 vezes. Dormia e acordava. E todas as vezes que eu dormia, um personagem me aparecia dizendo: "Manda o Javan pro campo. Manda o Javan pro campo." Então por isso eu vim aqui. E tem um campo, Abril de Jacundá. Só tem um problema: lá tem muita malária. Tem tanto que o macaco desce para arrancar botão da camisa pensando que é comprimido para malária. "Tu vai?" Pastor Javan disse. "Vou." Disse o pastor Gilberto. "Aqui tem 8 pastores e qualquer um desses vai. Mas eu não posso mandar nenhum sem antes ouvir da tua boca." "Tu tens filho?" "Tenho, de 5 meses." Então o pastor Javan foi. O campo em Jacundá, autorizado pelo pastor Gilberto, em um papel na cidade de Tracuateua. Chegando lá, o pastor Javan assumiu o campo, nunca recebeu uma visita do supervisor, nunca recebeu a visita do seu presidente, mas Deus abençoou de uma forma tão grande, tão tremenda, muitas almas foram ganhas. Pastor Javan foi ganhando meio salário para Jacundá. E quando fui atrás do pastor para dar mais 6 meses, só foi 6 meses, ele disse: "Pastor, ajude ela, é filha daqui, pastor Eduardo." Aí o pastor disse: "É filha, mas já tem marido, marido que cuide da sua mulher." Nunca mais o pastor Javan foi incomodar ninguém. Até os seus colegas diziam: "Pastor Javan, vem aqui tirar uma oferta." Mas ele não foi. E graças a Deus, Deus honrou, Deus o abençoou grandemente. Passou 2 anos e 5 meses. Depois foi chamado pelo presidente para ir assumir a Vila Aparecida. Na Vila Aparecida passou 1 ano e 5 meses. Deus deu graça, construiu o templo, inaugurou na sexta, no sábado e no domingo foi a despedida do pastor Javan. E foi assumir Olho d'Água. De Olho d'Água, Deus o levou a Maracanã. E o pastor Joaquim desejou vir para Olho d'Água. Ele foi a Maracanã, de Maracanã, muito bem, 2 anos e 7 meses. Quando ele foi convidado para ir a São Domingos do Araguaia, porque lá havia um movimento grande contra o pastor. Ele foi para São Domingo do Araguaia, passou 1 ano e 8 meses, mas passou 12 dias para poder dirigir o primeiro culto. Os crentes do local não queriam deixar, mas graças a Deus, ele fez um grande trabalho, inaugurou um templo que foi deixado por um pastor há 13 anos. A obra estava inacabada, inaugurou o templo, fez grande trabalho. De lá Deus trouxe para Jacundá. Jacundá era uma profecia que tinha se cumprido na vida do pastor Javan, quando ele estava em Pitinga. Deus usou uma irmã e disse que o pastor Javan seria pastor na cidade de Jacundá. E no ano de 2005, o pastor Javan passou por uma grande prova. E a profecia foi no ano de 95. Pastor Javan chegou em Jacundá e encontrou uma dívida de R$614 mil. Pastor de saudosa memória, Josué Brito, foi um guerreiro, lutou, passou 3 anos pagando contas, juros
e mais juros. E Deus levou o pastor Javan para Jacundá. E lá, um ano, fizeram o propósito de pagar contas. Fizeram campanhas, mais campanhas, gincanas e mais gincanas. Quando chegou no final do dia de fazer o culto em ação de graças, faltava 18 mil reais apenas. Tiraram uma oferta muito rápida com os irmãos que estavam presentes. A oferta deu 36 mil, pagaram a conta e ainda ficou 18 mil reais em caixa. Isso foi milagre. E de lá, estando em Jacundá, o pastor Gilberto quis mandar o pastor Javan para Itaíba. Ele mandou o pastor Javan orar 15 dias, mas o pastor Javan não sentiu. Então, foi o pastor José Alberto. O pastor Gilberto pede para o pastor Javan orar 30 dias para ir para Santarém, mas também o pastor não sentiu. Foi o pastor Jaime. E quando o pastor foi convidado para vir para Abaetetuba, ele falou isso para o pastor Javan: 15 dias. Pedi para ti orar para ir para Itaituba. Tu não sentiu. 30 dias para te orar para ir para Santarém. Tu não sentiu. Agora, tu tem 30 segundos para me dizer sim ou não. Eu preciso de ti em Abaetetuba. Na realidade, pastor Javan nunca teve vontade de vir para Abaetetuba. Ele tinha Abaetetuba como uma cidade muito carola. De repente, ele fala para o pastor Gilberto: sim, pastor. E o pastor Gilberto lhe abraça e diz: eu sabia que podia contar contigo. E o pastor Javan responde: sim, o senhor pode contar comigo, porque o senhor é o nosso pai. E o pastor Javan veio para Abaetetuba, chegou em Abaetetuba, foi a igreja mais missionária que ele já encontrou. Contava com 22 congregações, pouquíssimos obreiros, mas fizeram um trabalho missionário, abençoado. Pastor Javan já dividiu 7 campos em Abaetetuba. E hoje, o pastor Javan ainda tem 54 igrejas, fora alguns pontos de pregações, dentro da cidade de Abaetetuba. Isso foi a mão de Deus abençoando o pastor Javan em Abaetetuba. Hoje, o pastor Javan já vai para 17 anos na cidade, batendo o recorde de todos os pastores que passaram por ela. Pastor Javan não sabe até quando, Deus sabe, mas a trajetória ministerial do pastor Javan é assim: sempre confiando em Deus e em profecias. Acredita em profecias. Acredita que tudo acontece quando Deus promete. Pastor Javan Pereira Moreira está à disposição de Deus e também à disposição da convenção. Até porque, desde quando ele entrou na convenção em julho de 94, sem ser ainda pastor consagrado, mas já trabalhando. Ele foi porteiro por um tempo, junto com o pastor José Roberto de Anajás. Depois de muito tempo, foi suplente de Conselho Fiscal, depois passou a titular de Conselho Fiscal, trabalhou como secretário adjunto, fez trabalhos na convenção, acerto de que ele passou um tempo como secretário, 5º secretário, 4º, 3º, 2º secretário e a 1º secretário, ajudando a convenção. Hoje, pastor Javan, vice-assistencial, mas sempre ajudando a convenção. Ele conhece e entende um pouco da convenção. E Deus o colocou ali não para ele ser uma pessoa diferente. Deus colocou ali o pastor Javan para ajudar os colegas. Hoje ele tem muitos colegas que Deus tem colocado ao seu lado para ajudar, resolver os problemas. Hoje Deus o colocou na convenção este propósito. Claro que nós temos em nossa convenção presidente, reverendo, pastor Océio Nauá. E o pastor Javan tem pedido a Deus que faça um grande trabalho, uma boa administração, e Deus venha abençoar maravilhosamente. Mas também nós temos aí primeira eleição presidencial da nossa convenção, e o pastor Océio Nauá vem como candidato. E também, como o direito em nosso país é democrático, pastor Javan é pré-candidato à nossa convenção, para continuar o legado, continuar a aliança e continuar sendo grato a Deus pelo grande trabalho que ele tem realizado na família e na vida do pastor Javan Pereira Moreira.